Sério isso, não é? Você conhece o seu filho? Você tem sensibilidade às necessidades do seu filho? O filho é seu ou o filho é de Hashem? Os nossos filhos são de Deus. E foi interessante, ontem eu estava com o Matheus e com o Rodriguinho aqui, a gente estava conversando, ele falou, estou fazendo meu estudo, eu estava falando sobre isso com eles, a importância da nossa existência. Eu sou filho, sou pai, sou avô, e sou um péssimo educador. Com certeza não sou exemplo de educador. Exemplo de educação na casa Soraya. Eu sempre fui sensível à necessidade dos meus filhos, quando criança, em relação a lazer, a passear com eles, dar atenção. Eu sempre tive esse lado. Mas não adianta você dar educação, a lazer à criança, se você não levar para a criança a consciência e a responsabilidade que ela tem que construir para a sua vida. Olha que interessante. Quando Rubem estava com seus 12 anos de idade, ele foi viver com seus irmãos a 3 dias de distância, com os gados do seu pai. Qual era a estrutura que tinha Rubem para cuidar desse rebanho que apareceu na vida dele? Que o pai deu para ele cuidar. Para esses meninos cuidarem desse rebanho. Se o pai não tivesse dado para eles um ensinamento e preparado o filho para esse momento, eles teriam condições de tomar conta desse rebanho? Não teriam. Nós precisamos preparar os nossos filhos para o mundo. Isso foi a palavra do Mateus, viu, Beth? Mateus falou assim, os meninos têm que preparar para o mundo. Se eu tiver menino, ele começou a andar, vai para o mundo. Né, Rodriguinho? Menino é para o mundo. E falando para o Rodriguinho, vai para o mundo, Rodrigo. Sem abandonar o espiritual. É o Lehai, né, alemão? Lehai. Estamos vivendo os dois mundos. Mas olha que interessante. A vida dos nossos filhos, elas serão de acordo com a nossa vida, essa misericórdia. E hoje eu estava conversando, mas Soraya, sobre isso, e ela está falando, pois é, Silas, como são as coisas? Vamos olhar para a nossa vida. Você acha o que seu pai reproduziu em você? O meu pai reproduziu em mim. Eu falo, olha, eu herdei do meu pai muita fé. Meu pai tem uma fé muito grande em Deus. E eu herdei isso. E dos ensinamentos? Eu quebrei todos. Fui um péssimo filho. Mas eu escolhi esse mundo para viver, não foi? Então, o meu Yetzer-Hará, a minha luta, era muito maior. Por quê? Escolha minha. Mas faltou disciplina? Muita. Olha que interessante. Todos nós, eu já falei isso, quero repetir para a gente entender. Você ama os seus pais, os pais amam os filhos. Mas entenda uma coisa. Pela Kabbalah, o afeto que nós temos no laço familiar, ele não faz diferença nenhuma. Você foi simplesmente um gerador de uma alma. Você trouxe uma alma para construir esse mundo, reproduzindo dentro do seu mundo aquilo que você vai propor para esse mundo na criação. Ficou confuso? Não, né? Então o que acontece? Eu amo meu pai, amo a minha mãe, mas o laço que nós temos nesse mundo é só sangue.
só para eu reproduzir. Quando você chega nesse ponto, você vai perceber que cada filho é diferente. Por isso que para cada filho nasce um pai e nasce uma mãe. Para cada filho existe um pai e uma mãe. Tem um pai e uma mãe de Samuel, um pai e uma mãe de Rebeca. Totalmente diferentes, mundos diferentes. Cada um vai construir um mundo para aquilo que ele gerou. Porque Deus emprestou para nós a criança e nós vamos devolvê-la a Deus. Os filhos não são nossos, eles são herança de Hashem. Mas se você não tiver sensibilidade na construção do mundo desse ser, esse ser vai tornar o quê? Pense comigo. Abraão teve 2 filhos. Podemos falar alguma coisa de mal de Abraão? Nosso patriarca. Ele foi pai de 7 pessoas. Para cada um existiu um Abraão. Existe o pai Abraão de Ismael. E existe o pai Abraão de Isaac. Saíram da mesma semente para a construção de mundos totalmente diferentes. Esse estudo ele tem me deixado um pouco, não vou falar que é confuso. Esse estudo tem me deixado um pouco indignado, pode ser. Porque eu fico analisando as minhas escolhas. Eu quero entender por que eu falei. Como filho ou como pai? Como filho. Aqui está o Silas, como Silas. Eu fico pensando, por que eu virei para Deus e falei assim, Deus, eu quero descer, eu quero nascer lá no Pastor Sebastião, lá na Dona Helena, eu quero viver toda essa trajetória, para depois sair de lá. Eu falo assim, por que, Silas? Por que eu escolhi essa rota? Eu falo assim, não é possível. Se eu estava num nível tão elevado, como eu escolhi uma rota tão baixa? Qual o caminho eu quis construir ou qual o caminho eu deixei de construir? Isso me deixa confuso, Lidiane. Eu não sei se eu estou na rota certa ou se eu ainda não cheguei, ou se um dia eu vou chegar. Mas eu fico pensando na construção desse momento que eu estou aqui. Eu preciso ter muita conexão com Deus. Porque se eu não tiver essa conexão, eu chuto o balde. Porque hoje eu sei que independente de onde eu chegar, eu posso ter uma nova oportunidade. Hoje eu vivo de uma certa forma que eu não sei que eu não vou para o inferno. Eu posso passar por uns atritos, mas eu não vou ter essas punições que antes eu tinha tanto medo. Hoje eu preciso desenvolver em mim um amor verdadeiro a Deus, que é algo muito difícil. Porque eu vou desenvolver uma vida, um conceito filosófico de vida que eu nem sou reconhecido pela sociedade judaica, e eu estou querendo pagar um preço de algo que eu falo assim, se não for por amor a Deus e despertar minha consciência, eu não sei se vale a pena. Vocês estão me entendendo? Você está entendendo que a sua vida ela tem muito sentido e muito valor? Quando a Soraya falou no início de 10 anos de evolução, permanecer em Deus, você pode passar 30 anos pensando que está evoluindo em Deus e retrocedendo a sua vida, a sua existência.
Isso é um desafio muito grande. E se não houver uma sensibilidade, você pode perder toda a sua existência daquilo que foi designado para as suas realizações. Então, quando nós olhamos para trás em relação, você conhece seu filho, Isaac, conhecia os seus filhos? Ele conhecia bem Jacó, conhecia bem Esaú. Jacó e Esaú, ele conhecia bem seus filhos. Para Isaac não existia ninguém melhor do que Esaú para ser Israel. Era guerreiro, competente, forte, corajoso. Era o cara da vida de conquista. E Jacó era estudioso. Quando Jacó sai fugindo, Esaú já tinha neto. Jacó nem filho ainda tinha. E ainda fica mais não sei quantos anos estudando, até chegar em Labão. A vida está acontecendo do outro lado. Tinha força. O que nós precisamos entender? Qual é a força que há nos seus filhos? Qual pai nasceu para cada filho? Você não pode uniformizar os seus filhos. Cada filho é de uma forma. Um gosta de história, outro gosta de matemática e outro gosta de medicina. Qual que está certo? É o mundo dele. Você tem que fazer o mundo do seu filho brilhar. O seu filho vai ser feliz quando você entender a necessidade dele, do mundo que ele desceu para brilhar. E o que acontece? O nosso ego, queremos reproduzir nos nossos filhos aquilo que nós achamos que é melhor. E tiramos a característica dos nossos filhos. E quando você tira a característica dos nossos filhos, você leva ele para um mundo estranho. E dentro desse mundo estranho, ele vai ter reações estranhas. Não adianta. Eu levei o William para jogar futebol lá no Cruzeiro, bati no menino. Não queria jogar bola, queria jogar vôlei. Eu falei, vai jogar futebol, vai aprender a dar bola, não queria, não quis jogar. Eu falei, senhora, esse menino quer chutar bola, só quer jogar vôlei. Eu falei, não, vai chutar bola. Não quis. Errado, totalmente errado. Respeita a pessoa na sua característica, naquilo que ele é. O que nós estamos reproduzindo? Nós precisamos conhecer os nossos filhos. E olha que interessante. Jacó, quando ele reuniu todos os seus filhos, ele fez essa leitura. Olha, meu pai teve 2 filhos. Um errou. Meu avô também, considerando 2, não considerando os filhos que ele teve com Quetura depois. Teve 2 filhos, também deu errado. Eu tenho 12. Será que os 12 vão dar certo? Isso que eu perguntar. Jacó pensou, eu tenho 12 filhos, os 12 vão dar certo? Qual a possibilidade de 12 filhos darem certo? Difícil. Eu falo para você que todo filho dá certo. Não existe filho errado. Ok? Existe estrutura que não conduziu o filho pelo mundo que ele deveria fazer. Escolha dele, ele vai fazer o seu retorno. Jacó era totalmente sensível à característica de seus filhos e valorizou todos os filhos. Quando ele perguntou para eles, e aí, como está? Todo mundo, tudo bem? O que eles falaram? Estamos bem. E falaram, Shema, povo Israel, o Eterno é nosso Deus. Jacó falou, ai, Baruch Hashem. Por isso nós falamos Baruch Hashem baixinho. Mas quando ele começa a abençoar os seus filhos, o que ele fala para cada filho? Ele valoriza cada filho na sua característica física e profissional. Ele viu habilidade para cada filho. E dentro da habilidade de cada filho, ele construiu Israel. Baruch Hashem. Você tem que ver a característica de cada filho e ver como ele pode somar no seu Israel.
no seu tabernáculo, porque cada um é importante na sua função. Interessantíssimo. Quarta-feira a Beth falou, nossa, essa casa está suja, está imunda. A gente não pode fazer um serviço religioso assim. Não foi? Os meninos acabaram achando. É cada um na sua função, cada um cumprindo o seu propósito. Se todo mundo chegar aqui e falar assim, eu vou falar para achar, eu vou tocar violão, não funciona. Se todo mundo chegar e vai falar, vou ficar no lugar do Geraldino, vai fazer um café ruim, todo mundo já tem o jeitinho do Geraldino. É cada um na sua função, brilhando. E cada filho na sua função, brilhando. Papai, para de falar com o filho que ama mais fulano, não ama mais mamãe. Não existe isso. Nós temos carências. E muitas vezes nós queremos suprir as nossas carências dos nossos filhos. Isso está errado. Você tem que ajudar o seu filho, tirar do seu filho o melhor dele, colocando pressão naquilo que ele é capaz de fazer. Se o seu filho é bom numa coisa, coloca pressão naquilo, direciona ele para aquilo. Se o seu filho é bom em desenho, não vai mandar ele ficar fazendo conta que não vai dar certo, ele vai gostar. Descubra a característica que o seu filho tem e valorize ele, para que ele possa ser o melhor. Se ele é bom de bola, põe para jogar bola. Mas ele é ruim de bola, você quer fazer dele jogador para ganhar dinheiro, ficar rico, vai dar errado. Vai frustrar os dois. Não coloque os seus sonhos que você não realizou no seu filho. O seu filho é a herança de Hashem. E Deus vai cobrar de nós os nossos filhos. E por isso que Salomão fala assim, caminha com seu filho, mostrando para ele o melhor. Quais são as escolhas ele deve tomar. Mas você também tem que tomar as boas escolhas. Porque a sua má escolha, ele vai guardar ela para sempre. Aquilo que você faz de errado, o seu filho registra para sempre. O que nós precisamos fazer? Quando eu estava falando da Suzana, eu estava lendo a respeito de criação de filhos. São várias opiniões. E todas as opiniões, com todo respeito, eu vou dizer para vocês, estão erradas. Sabe por quê? Porque não tem como uniformizar a criação. São pessoas diferentes, são emoções diferentes. Eu tenho uma emoção, Soraya tem outra, Cacá tem outro, bravo, alemão bravo. São emoções diferentes. Eu vou sentar com um filho diferente de quem tem uma emoção brava. O bravo vai chegar arrebentando. Errado. Porque o pai também tem que ter educação. E nós estamos trazendo lá de trás e reproduzindo aquilo que foi errado em nós. Estamos procurando um acerto. Mas se você não tiver sensibilidade, você não vai conseguir entender seu filho. Eu fui muito punido, até hoje eu entorno as coisas direto. Eu vou na casa das pessoas, eu entorno, eu sou grande, meu braço é grande. O pessoal coloca tudo perto de mim, parece que está mexendo todo. A Soraya fica brava, coloca o forro, eu vou sentar, escobar no copo e entorno. Quem entornou? Eu falei, quem colocou o meu? Eu entorno, sempre entorno as coisas na casa dos outros, onde eu estou, meu braço é grande. Eu vou passar, esbarro nas coisas. Eu sou grande. Tem que ter sensibilidade ao Silas também, que ele é grande. Se eu for na sua casa entornar, não briga comigo, não. Já estou preparando. Não pode dar desculpa, desculpa mimimi não funciona. Mas aqui tem que ter sensibilidade, de espaço, sujando também, espaço, a gente tem que ter sensibilidade. Tem que ser. O que acontece? Existem pessoas que são mais desatentas, mas tenha cuidado, desperta na pessoa atenção. Não trate seus filhos só na vara e não trate seu filho só na conversa. Porque conversinha, ó, menina é esperta.
Eu fico bobo com esses meninos de hoje. Meus netinhos, eu falo assim, não é possível, gente, quebradeira. Eu estou falando que está limpo, vocês estão sujando aí. Meu netinho veio para cá comigo, bagunçaram a casa toda. Falei, gente, não é possível. Mas o que acontece? Os meninos de hoje têm uma energia diferente, esquisita. Você fala com o menino escuta. Eu falei, senhor, eu acho que ele vê esse menino, eu estou rindo, está escutando. Está escutando, vamos falar baixinho, você quer uma bala, que é o bombom quero. Aí você fala, não faz isso, o menino está fazendo. O Levi daquele tamanhozinho, 2 anos, o menino entende tudo, faz tudo. Eu falo, gente, não é possível. Como que é isso? Tem desejo os meninos, né? E se você não perceber que esses meninos têm desejo e dominam a gente fica um pai bobo e vai levar o menino pelo desejo dele e ele não vai fazer a missão dele de mundo, que ele desceu para esse mundo para isso. Então, esse convívio entre relação pai e filhos, ela tem que ser discutida e tem que colocar nos meninos hoje, desde novinho, a responsabilidade. As crianças hoje precisam ter metas. Porque eu fazia bagunça, eu não tinha meta. Eu tinha só doutrina de igreja para cumprir. Escola e caderneta para não perder média. O resto estava solto, tinha que ter metas. Tem que ter metas, propósito de vida para os meninos. Se as pessoas não têm propósito de vida, eles não sabem o que vão construir. Nós precisamos pegar os nossos filhos, as nossas crianças, e começar a colocar neles um projeto de vida. Você tem que já pensar, Ângelo, em Yosef, um projeto de vida para ele. Ter sensibilidade, a característica dele, e falar assim, para onde ele pode ir? Facilita esse caminho para essa criança. Coloca meta. Ensina o menino a levar um lixo. Ensina o menino a cumprimentar. Ensina o menino a ser educado. Isso faz parte de nós, ensinar as crianças. E faz parte de nós perder tempo com os filhos. Temos que perder tempo com os filhos. O que o Shema fala? Andando pelo caminho, deitando, levantando, fazendo tudo. Desencarás a teus filhos, né? Sim, é uma missão muito grande, que nós precisamos chegar nisso. E é interessante que nós sempre vamos carregar em nós um sentimento de culpa. Isso vai levar a gente a uma autopunição. Às vezes você vai pegar esse sentimento de culpa de uma certa forma e vai falar assim, olha, eu apanhei bastante merecido. E fala assim, olha, eu apanhei tanto, eu não vou fazer o mesmo com meu filho. Mas você já fez errado, você sabe o que você fez. Você vai ficar esperto com o menino, você não vai dar mole para o seu filho, né? Você sabe o que você fez, você não criou o caminho? Você vai ficar esperto para ele não passar por esse caminho. E se ele passar por esse caminho, você vai sentar com ele e explicar para ele por que esse caminho não é bom. Se a criança sabe por que ela está de castigo, que esse caminho não é bom, isso para ela vai ser legal. Se você pegou o menino, espancou o menino e não conversou com ele, ele não entendeu o processo, ele vai carregar sempre uma culpa, que eu entristeci meu pai. Ah, você deixou mamãe triste. Ué, por que deixar a mamãe triste? Deixei papai triste. Não é que papai ficou triste ou que mamãe ficou triste. É que o seu comportamento, ele não está sendo legal. Você não deve fazer isso. Não é que eu fiquei triste. Fiquei triste também. Mas isso também serve de evolução da criança. A criança precisa aprender frustrações para que ela possa criar em si também ferramentas para ela lidar com esse mundo aqui. Lidar com seus amigos, nos negócios, com o namoradinho. Ela tem que ter argumentos. E quem vai criar argumentos na criança? São os pais. Ensina o seu filho a argumentar, ensina o seu filho a conversar. Começa a colocar os porquê. No judaísmo tem sempre uma pergunta. Sempre faça pergunta, estimule os seus filhos a perguntarem. Porque é importante perguntar o porquê. Por que você está aqui? Você tem que saber o motivo que você está aqui. Você não pode vir aqui por vir. Pode vir por vir, vai ser bom, quero te ver. Mas você tem que ter um motivo em si que leve você em algum lugar. Entenda
que o sentimento de culpa leva à autopunição. E o que está acontecendo com as nossas crianças? Elas estão se punindo. As nossas crianças, os nossos adolescentes estão se punindo. Por quê? Um sentimento de culpa. Eu quero fazer. Papai e mamãe vai ficar triste. Meus amiguinhos querem que eu faça. Uma pressão violenta, psicológica. O menino vai se machucar. Por quê? Falta de diálogo. Temos que conversar abertamente com os nossos filhos. Os nossos filhos não são santinhos. Você era santinho? Não. Pode até ser que seja. Mas a maioria de nós não. Entenda, não tenha ilusão. O meu sogro, ele achava que as filhas eram virgens. Tinha os netos, mas ele achava que as filhas estavam tudo lá bonitinho. A cabeça de juvenal. Respeita, não abraça minha filha, não vejo minha filha perto de mim. Respeito, cabeça dele. Eu preciso abraçar, beijar perto dele? Não, respeito um homem. É uma tradição, uma excelente pessoa. Você não ganhou um sapato, né, Cacá? Eu pus um sapato lá para você. Mas o que acontece? A gente tem que entender e pensar na cabeça do outro. Isso é empatia. Ele não gostava disso, para que você tem que ficar abraçando a filha dele? Não abraça, então tá bom. É dele a filha. Nós precisamos levar hoje para os nossos filhos que eles vivem outra geração. E essa geração hoje está tudo aberto. Não tem nada fechado. Nada fechado. Não existe nada fechado para essa geração. Como a gente estava conversando lá em casa, né, Sueli? As barbaridades, sexualidade de meninos de 5 a 7 anos, vocês não acreditam. Pega lá na faculdade, nos trabalhos. Aí você tem filho em casa, pensa que o seu filho é bonzinho. Seu filho está relacionando lá fora. Pode estar relacionando no colégio cristão, que é a mesma coisa. Colégio católico, sinagoga, seja o que for. Existem pessoas e nós não temos filtros. E achamos que os nossos filhos são santos. O seu filho não é santo. Meus filhos não são santos. O que precisa fazer? Conversar com os meninos. Hoje você precisa conversar com os meninos. Os meninos estão pegando tudo no celular, estão vendo tudo enquanto é tipo de bobagem. E como existe um sentimento de culpa, um sentimento de culpa da religião, a religião ela é uma desgraça nas nossas vidas. Eu acho legal o processo de universal, que tira as pessoas da rua, que leva as pessoas em grandes vícios. Para a sociedade faz um grande bem, mas se você não evoluir, faz um grande mal mental para você. Porque você paralisa a sua vida, porque Deus mandou a gente viver essa terra e viver o melhor dessa terra. E para viver o melhor dessa terra, você tem que viver com consciência. Por isso que, às vezes, dentro do judaísmo, é difícil a gente viver, porque não tem regras. O judaísmo é livre. O que é que Deus proíbe? Nada. Se você comer uma carne de porco, você está no inferno? Não. E lá na outra religião, se você tiver um mau pensamento, você está no inferno? Tá. E quantos maus pensamentos você teve lá? Trocentos. E continuava. No judaísmo não. Quando você tem um mau pensamento, é porque você precisa aproximar de Deus e limpar a sua mente, transformar a sua mente. Quando você transgride um mandamento, você pisou na bola, vai lá e retorna. Para você ter a opção de retificar, né? Sim. Então o que acontece? É muito mais fácil você viver debaixo de uma culpa, se autopunindo, do que ser livre. É muito mais fácil você viver debaixo de culpa. A autopunição, não só nas crianças, nos adultos. Nós, adultos, estamos doentes e nos punindo. O sentimento de culpa. Nós precisamos ser livres. Liberte-se. Você tem que ser livre. Olha que coisa fantástica que aconteceu com os irmãos de José. A Sherinah repousou sobre eles.
Deus, Jacó queria falar para eles quando seria o fim de tudo. A presença de Deus ali com os irmãos, recitar o Shema, Kadosh Baruch Hu presente. E assim que a Shekhinah sobe, ela sobe com a alma de Yaakov, Yaakov morre. Eles fazem o sepultamento. Quando eles voltam, o que eles falam? Sentimento de culpa. Eles falam para José, inventaram uma mentira. Olha o que os irmãos falaram. E os irmãos pensaram, talvez José guardou rancor dos nossos feitos. Sentimento de culpa, punição que nós carregamos dentro de nós. Você tem que se perdoar. Você tem que se perdoar do seu passado, de tudo que você fez e fará. Todos nós vamos errar. Ninguém aqui vai viver uma vida certinha, nós vamos errar. Errar conscientes, com sensibilidade. Moral nós não falamos, porque a gente já tem isso sob controle. Mas o que a gente precisa fazer? Ter sensibilidade à nossa vida. Não permita peso do passado na sua vida. O que você fez no passado está apagado. E Yom Kippur, Deus lança sobre o mar todas as nossas transgressões. Baruch Hashem. Por isso nós precisamos estar com a nossa mente livre. Não permita maus pensamentos. Não faça comparação do seu passado. Porque a sua vida é diferente. O seu mundo é diferente. O seu mundo é diferente de todo mundo da sua família. Você não é igual. Você foi escolhido para transformar o mundo que você está. Baruch Hashem. Se esforce. Pare de pensar mal. Pare de pensar errado. Pense positivo. Invista no seu filho. Invista o máximo nos seus filhos. Devolva filhos saudáveis com mente sã. Não espere que seu filho é santo. Pode, meu bem? Não espere que seu filho seja o melhor, que ele não é o melhor. Sempre haverá um filho melhor que o seu. Então, faça do seu filho o melhor mundo. Dê para o seu filho tudo que você tiver condições de fazer por ele, com consciência, mas trazendo para ele tarefas, responsabilidades. O seu filho tem responsabilidade, que ele saiba